Olá, investidor! Seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e hoje nós vamos falar sobre uma classe de ativos que não vem trazendo muitas alegrias para seus investidores nos últimos tempos. Mas antes disso, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. Popstar, em 2019, da pandemia para cá, os fundos imobiliários vêm sofrendo bastante. Observe esse gráfico, como o IFIX de janeiro de 2020 para cá não tem tido bons resultados. Lembrando que o IFIX é o principal índice dos fundos imobiliários da nossa Bolsa de Valores. Esse gráfico simula um investimento de R$ 100 realizado em janeiro de 2020 até hoje. Lembrando que o início da crise foi em março de 2020. De lá para cá, o CDI já rendeu mais de 22%, o Ibovespa rendeu menos 7% e o IFIX menos 13%. Os fundos imobiliários, na média, tiveram performance inferior à da Bolsa de Valores, o que, em teoria, não faz muito sentido, tendo em vista que o risco e a sensibilidade aos juros e fatores macroeconômicos são maiores no mercado de ações. Bem, o fato é que os fundos imobiliários vêm mal nos últimos 3 anos. E por que isso aconteceu? Eu vou elencar aqui dois fatores. Com a pandemia e a mudança de comportamento das empresas, com novas formas de organização de trabalho, como o home office, elas passaram a demandar menos metros quadrados de escritórios. E, consequentemente, o preço dos aluguéis não subiu como os outros preços vêm subindo ao longo dessa crise. E, em muitos casos, o preço do aluguel caiu. Com isso, o dividend yield dos fundos de lajes corporativas caiu bastante. No caso dos fundos de shopping, o lockdown também trouxe um efeito semelhante. Por outro lado, os galpões de logística tiveram um forte aumento de demanda em função do aumento do e-commerce. Observe nesse gráfico o preço médio do aluguel do metro quadrado na cidade de São Paulo de lajes corporativas de alto padrão. O preço médio de 2021 era de aproximadamente R$ 100 o metro quadrado e hoje ele é de aproximadamente R$ 92. Agora, veja nesse gráfico a taxa de vacância. Observe como a vacância média subiu após o início da pandemia em março de 2020. E esses fatores somados acabaram afetando a média dos yields de toda a indústria de fundos imobiliários. A renda de um fundo imobiliário é chamada de yield, e quando cai, o investimento como um todo vale menos. Hoje nós temos fundos imobiliários que estão sendo negociados muito abaixo de seus valores patrimoniais. Como exemplo, podemos citar o BRCR11, que é um fundo de lajes corporativas do BTG Asset e é um dos maiores da indústria. Observe que o valor patrimonial do fundo é de quase R$ 100 e hoje ele está sendo negociado um pouco acima de R$ 50, quase 50% de desconto. E assim como esse fundo, existem dezenas hoje na mesma situação. O segundo motivo, e para mim, o principal, é o aumento da taxa de juros. O preço atual do valor de praticamente todos os investimentos é o seu fluxo de caixa descontado. De forma bem sucinta, o fluxo de recebíveis, sejam eles fixos ou extraordinários, é trazido a valor presente utilizando a taxa de juros. Quando os juros sobem, o valor do fluxo de caixa descontado cai e vice-versa. Isso é uma conta de matemática básica ali de juros compostos. De março de 2021 para cá, a taxa Selic subiu de 2% ao ano para 13,75% ao ano. Qualquer fluxo longo de recebíveis, como é o caso dos fundos imobiliários, sofreu demais. Para entender isso, suponha o seguinte: um cidadão recebia
8% de retorno anual em um investimento, com a taxa de juros a 2% ao ano. Era excelente, 4 vezes a taxa de juros, mas com a taxa Selic a 13,75%. Esse investimento continua sendo excelente? Não, não é mais. Ele está bem abaixo da taxa Selic. Com isso, o preço do ativo deverá necessariamente cair, de modo que o próximo adquirente obtenha um retorno, no mínimo, um pouco acima da taxa básica de juros, já que os fundos imobiliários é renda variável e oferece um pouco mais de risco do que a renda fixa. E por isso você deve receber um prêmio por investir nesse tipo de investimento. Esse movimento de queda de preços, motivado pelo aumento de juros, desvalorizou uma infinidade de investimentos, tais como fundos imobiliários, ações, negócios diversos, terras, imóveis, obras de arte, criptomoedas e etc. Logicamente, vão sempre existir exceções, em que outros fatores vieram a se sobrepor ao aumento da taxa de juros. Mas o fato é que os fundos imobiliários, em sua maioria, sofreram muito com isso. Além disso, muitos fundos imobiliários fizeram aquisições de imóveis nos anos anteriores à crise, com o uso de alavancagem financeira, um pouco de empréstimos. E com os juros estando mais altos, o custo financeiro desses empréstimos aumentou e isso reduziu a quantidade de dinheiro que os fundos têm para distribuir para os seus cotistas. Isso reduziu o yield dos fundos imobiliários. Agora, a pergunta que não quer calar: o que podemos esperar sobre o futuro dos fundos imobiliários? Para responder essa pergunta, vamos voltar aos motivos da queda, que é o resultado financeiro dos fundos, o yield e a taxa de juros. Então, ao dar a direção dessas duas variáveis, obteremos a nossa resposta. Vamos lá. Quanto ao preço dos aluguéis, haverá aumento se houver aumento da demanda ou se a oferta cair. A demanda depende muito da atividade econômica. E segundo as estimativas, o crescimento do PIB do Brasil em 2023 não deve ser lá essas coisas. Você pode ver nesse relatório Focus. Semana a semana, a expectativa para o crescimento de 2023 vem caindo. Com a demanda fraca e yields mais baixos, as construtoras deixam de lançar novos empreendimentos. Então, o crescimento dos yields e as valorizações dos fundos imobiliários não devem vir dessa direção. Agora, quanto às taxas de juros, existem duas forças atuando. A primeira delas é a força do ciclo econômico, em que depois do período de juros em alta, a inflação cai, o que já está acontecendo. E com isso, abre espaço para a Selic cair. Esse é o movimento natural da política monetária. E a segunda força, que vem atrasando o início da queda da Selic, é a política de gastos do novo governo. Então, o governo deveria gastar um pouco menos para ajudar a taxa Selic a cair antes. De qualquer forma, eu não acredito que em 2023 o Brasil tenha um grande crescimento econômico. Mas eu acredito que a taxa de juros vai começar a cair esse ano. Então eu aposto que, se os fundos imobiliários começarem a subir este ano, será por causa desse segundo motivo, uma queda na taxa de juros. E esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui um comentário dizendo o que você acha que vai acontecer com os fundos imobiliários neste ano de 2023. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima.